Nesta aula, falaremos da lei de Pascal e uma aplicação importante do conceito de pressão hidrostática, que é a prensa hidráulica. Essa é mais uma aula da série de hidrostática da física. Pascal anuncia que os líquidos transferem completamente as variações de pressão que recebem. Isso quer dizer que se um determinado ponto, aqui, por exemplo, um ponto A, recebe da pressão atmosférica ou de qualquer meio uma determinada pressão, essa pressão será transferida para todos os outros pontos. Assim, o ponto A recebendo uma pressão, um outro ponto B também receberá essa mesma pressão que o ponto A recebe, além daquela que ele tinha. Com isso, chegamos então no conceito da prensa hidráulica. Pensa só, se nós temos aqui um certo êmbolo com uma área A, vamos chamar aqui de AA, e desse outro lado, um certo êmbolo com uma área AB. Se nós pressionarmos essa área ou esse êmbolo, fizermos uma pressão, uma força A sobre essa área. Como o líquido está conectado, esse líquido B receberá também a mesma pressão, causada por uma força B. O que nós vemos aqui, então, é que esse êmbolo sofrerá uma variação de distância A, enquanto esse outro uma variação de distância B. Perceba que a distância A é maior que a distância B, pois a região preenchida aqui pelo líquido é menor que a região preenchida por essa parte do êmbolo. No final do processo aqui, nós teremos então esta figura, onde parte da água ou do líquido que eu tenho aqui subiu um tanto e do outro lado desceu outro tanto. Vamos, a partir dessa figura, então, encontrar a equação que relaciona esses êmbolos. Então, pense só, nós temos aqui duas áreas e do outro lado uma força que nós vamos indicar nesse sentido, que é como se tivesse algum objeto aqui em cima, é só uma reação à força causada pelo líquido aqui na parte de baixo. O que nós temos, então, do princípio de Pascal é que a pressão exercida lá em A vai ser sofrida pelo êmbolo B. Da equação fundamental da pressão, nós temos que pressão é força sobre área, assim como força sobre área B. O que essa equação nos mostra é que quanto maior for a área, maior será a necessidade de uma força aplicada. Quanto menor for a área, menor será a força aplicada. Para ficar um pouco mais fácil, vamos falar do que é conhecido aqui e é chamado de vantagem mecânica. Normalmente, a área do êmbolo é uma circunferência, ou essa parte aqui onde é aplicada a força é uma circunferência, cuja área é πr ao quadrado. Da mesma forma, FB, πrb ao quadrado. Fazendo as simplificações matemáticas, nós podemos escrever isso da seguinte maneira. FA sobre FB, ou seja, a razão entre as forças, é dado por RA sobre RB, tudo isso ao quadrado. O que nós conseguimos com isso é mostrar que, se você tem um objeto aqui em FB com uma força muito grande, basta que você aplique uma força pequena desse lado para conseguir subir esse êmbolo, já que a razão de pressão é a mesma. Você precisa de uma força menor para uma área menor. Logo, a pressão aqui vai ser a mesma desse lado. E com isso você consegue levantar, então, grandes massas. Essa é a vantagem mecânica da prensa hidráulica. Preste bastante atenção, caso o exercício dê uma área diferente, você não vai usar πr ao quadrado. Porém, a relação de pressão será sempre a mesma. Pressão no ponto A igual a pressão no ponto B. Bons estudos!